e ela tenha andado em obediência com o Senhor, Pai. Eu oro, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Que não seja ela falando aqui, mas sim o Senhor, Pai. Fala, Senhor, com essa igreja. Fala com cada coração aqui. Tranquiliza, Senhor, ela. Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Podem se assentar, tá bom? Eu vou pedir para que vocês abram para a gente iniciar lá no livro de Amós. Amós 3, 6. Quem achou diz amém? Vamos lá, então. Amós 3, 6 diz assim: Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? E nessa noite eu quero falar com vocês sobre a história de Amós. Talvez muita gente não conheça, eu não conhecia. E quando eu estive orando, pedindo para Deus um direcionamento, Ele me direcionou esse livro. Ele é um livro bem curtinho da Bíblia, mas é um livro que ele traz muitos ensinamentos. E a história de Amós fala sobre um homem que ele era um fazendeiro, ele era um boiadeiro, como muitas traduções da Bíblia dizem, era um homem simples. E esse homem, ele tinha uma promessa, assim como muitos de nós temos uma promessa também. Mas ele, para chegar na promessa, ele teve que passar por um processo. E essa noite eu quero falar com vocês sobre isso. Essa noite, Deus ele quer falar com vocês sobre processo. Essa noite, Deus ele quer falar com vocês sobre permanência em meio aos processos. E Amós, ele tinha uma promessa. E ele teve que passar por um processo, e esse processo que Amós passou, ele foi um processo onde ele amadureceu. Esse processo foi um processo onde ele teve que ser confrontado. Foi um processo onde ele teve que ser muito obediente a Deus, mesmo não entendendo nada. Ele teve que depositar sua confiança no Senhor. E ele teve que permanecer em meio a esse processo. E um grande problema é que a gente quer promessa sem processo. E a gente esquece que a maior parte das pessoas da Bíblia que foram usadas, elas tiveram que ser preparadas antes. E para você ser o homem que Deus quer que você seja, para você ser a mulher que Deus quer que você seja, você tem que ter estrutura. Porque se a gente não tiver estrutura, a gente desanima. Se a gente não tiver estrutura, a gente se deprime. E quando Deus coloca a gente no processo, a gente fala que não quer. Quando Deus coloca a gente no deserto, a gente fala assim, não quero isso não, Deus. E a gente foge do processo, perde a oportunidade de ser promovido por Deus porque foge do processo. E de processo a gente não foge, processo não se foge. Processo a gente se encara. E Deus ele não bate, Deus ele nunca vai bater em alguém para matar. Deus ele bate para aperfeiçoar, para melhorar, sempre para estar ajudando a gente. E muitas vezes nesse processo a gente se sente sozinho, muitas vezes nesse processo a gente se sente abandonado. Todos aqui já passaram por processo, talvez estejam passando por um processo, talvez vão passar por um processo, e só você sabe a particularidade do teu processo com Deus. Só a gente sabe a particularidade do nosso processo com Deus. E em meio a esse processo, talvez você possa ter se sentido abandonado por Deus. Em meio a esse processo, talvez você não sinta mais a presença de Deus. Mas naquelas noites que você estava chorando sozinho, naquela noite que você estava chorando sozinha, naquela noite que você estava no teu quarto, todas aquelas noites que você dormiu chorando, Deus ele estava ali com você. Você pode pensar que não, você pode não ter sentido a presença dele, você pode ter tido um silêncio dele, mas ele estava lá. Aquela batalha que você achou que você não ia enfrentar,
Aquele fardo que ele estava tão pesado que você pensou em desistir. Aquela situação que você achou que você não ia sair, aquela escuridão que ela não acabava, aquele aperto no coração que você sentia que parecia uma dor física. Você sentia que Deus não estava lá, mas Ele estava lá com você porque Ele sempre esteve. Em todo momento, Deus está lá com a gente porque Ele não nos abandona. E muitas vezes a gente... Muitas vezes a gente se pergunta assim, mas se Deus estava lá, por que Ele estava em silêncio? Por que Ele não falava comigo? Por que Ele não se manifestava? E eu tenho uma experiência para contar para vocês, porque a gente assimila muito, a gente liga muito silêncio à ausência. Mas silêncio não significa ausência. O silêncio de Deus não significa que Ele não está ali. E em um momento que eu tinha acabado de me converter, eu era uma crente recém-convertida, eu entrei em desespero com o silêncio de Deus. Deus, Ele ficou em silêncio para mim e eu não estava entendendo. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Por que você está em silêncio? Por que você não fala comigo? O que eu fiz, Deus? E a gente tem isso de a gente assimilar que é uma punição, que o silêncio é uma punição, que o silêncio é uma ausência, que o silêncio é um abandono. E nesse momento de desespero, que eu não estava entendendo nada, e muitas vezes você não está entendendo nada também, eu falei para Deus, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Deus, Ele mandou uma pessoa muito especial. Ele mandou uma pessoa que, ela falou bem assim, quando um professor está aplicando uma prova, ele fica conversando com o aluno ou ele fica em silêncio? E essa frase, ela foi muito impactante na minha vida, porque isso nunca mais saiu da minha cabeça. Isso já faz mais de um ano. E eu pensei muito nisso que essa pessoa me falou, nisso que Deus mandou essa pessoa para me falar. Porque quando o professor está aplicando uma prova para o aluno, ele ainda está na sala. Ele ainda está presente. Ele está observando. Se o aluno falar alguma coisa, ele está escutando. Só que é um momento que exige silêncio para crescimento. É um momento que exige silêncio para ser aplicado o que Deus ensinou. É um momento que exige silêncio para amadurecimento. E muitas vezes a gente não entende o silêncio. E Deus, Ele me falou isso. E muitas vezes a gente precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus como um momento para a gente crescer. Um momento que Deus quer ensinar algo. Que Deus quer que você aplique aquilo que Ele te ensinou no secreto. Só nós sabemos o que Deus ensinou no secreto. Mas Deus, no momento de silêncio, Ele quer que você aplique, mas Ele não é por isso que Ele não está ali. Ele continua do seu lado, Ele continua presente. E a gente tem um problema que a gente quer que Deus ele fale o tempo todo. Porque é muito bom quando Deus fala com a gente. Eu adoro quando Deus fala comigo. Eu amo quando Deus está mandando sinais, quando Deus está falando. Só que Deus ele precisa nos colocar em alguns momentos de silêncio no nosso processo. Todo processo tem um momento de silêncio. Porque Ele quer ver o nosso crescimento e Ele quer que a gente desenvolva confiança. Deus ele não quer que a gente tenha dependência emocional em sinais. Por mais que a gente adore sinais, por mais que a gente adore confirmação de Deus, por mais que a gente ame ouvir a voz dele, ame quando ele fale com a gente tem que passar por um processo de desenvolvimento, um processo de desenvolvimento de confiança também. E Amós, ele teve que passar por um período de preparação também. Amós, ele teve o teu processo, assim como você teve o teu processo, assim como você está tendo o teu processo. E para quem não conhece a história de Amós, Amós ele foi uma pessoa, como eu disse ali no começo, que ele era um homem do campo, ele era um homem simples, ele era uma pessoa improvável. Mas Deus chamou Amós. Amós ele tinha um chamado, assim como você tem um chamado. E quando Deus chamou Amós, ele chamou Amós para anunciar a palavra dele. Mas não foi anunciar a palavra dele em qualquer lugar. Deus chamou Amós para anunciar a palavra dele no norte. E naquela época, na Bíblia, existia o Reino do Sul. O Reino do Sul eram as pessoas que eram descendentes do trono de Davi. E existia o Reino do Norte. O Reino do Norte, eles tinham se separado e eles tinham seus próprios centros religiosos. Então, eles eram pessoas ali que tinham uma certa resistência à palavra de Deus. Eles viam um certo favoritismo de Deus, eles sentiam um certo favoritismo de Deus com o povo da região do Sul, por serem descendentes do trono de Davi. E eles falavam assim, Deus ele só nos castiga. Deus ele só nos bate. Deus prefere aquele povo, Deus prefere essa pessoa. E muitas vezes a gente pensa assim, muitas vezes o nosso coração é enganoso, nossa mente é enganosa e pensa assim. Mas isso era uma mentira. Deus ele estava batendo nele, Deus ele estava castigando eles, mas nunca para matar, para melhorar, para aperfeiçoar, para ensinar. E quando Amós chegou, Amós ele foi enviado para o centro
para o lugar onde estavam os centros religiosos, que era Betel. Então, era a cidade principal, era o lugar que as pessoas tinham mais resistência. Ele foi enviado para anunciar a palavra no lugar mais difícil. E Amós, ele não era um profeta, Amós, ele não estava inserido na elite religiosa daquela época. Ele era um colhedor era como se fosse um figo. Ele era um colhedor e ele trabalhava no campo, tinha uma vida ali de fazendeiro, de boiadeiro. Mas quando Deus chamou ele aceitou o desafio. Ele aceitou o chamado, mesmo ele não se sentindo preparado, mesmo ele sentindo que ele não era digno, ele aceitou o chamado de Deus e ele foi. Porque Deus, ele capacita a gente no caminho. Deus, ele não espera você se sentir pronto para te colocar num lugar. Você vai se capacitando no processo, no caminho. E quando Amós ele foi até o norte, ele foi anunciar o juízo. Tanto que se vocês forem ler esse livro da Bíblia, Velho Testamento, é um livro ali com uma leitura um pouquinho difícil, ele fala muito sobre guerra. E ele fala ali sobre Deus anunciando o juízo para as nações. E quando Amós chegou ali, no Reino do Norte, Amós era de Judá. É lá do sul. Então ele foi lá para o Reino do Norte e ele começou a anunciar o juízo final para as nações, inclusive para Judá. E quando ele estava ali anunciando, o povo do norte estava gostando. Eles estavam aplaudindo porque eles estavam olhando para o pecado do outro. E muitas vezes a gente é assim. A gente tem dificuldade de enxergar o nosso pecado, mas tem facilidade de enxergar o pecado do outro. Porque a gente está no momento que as pessoas elas são tardias para aplaudir e elas são rápidas para julgar. Por isso que a gente tem que ter estrutura para a gente ser a pessoa que Deus quer que seja. E nesse momento que Amós estava anunciando ali para o reino do sul, o juízo, o reino do norte estava gostando, só que quando a palavra veio confrontando o povo do reino do norte, eles não gostaram, porque a mensagem era para eles também. A mensagem também era para eles, seria anunciado o juízo para eles também, porque eles também estavam errando, eles também estavam cometendo pecados. E quando Deus usou Amós para anunciar para eles o juízo, eles não gostaram. Eles falaram assim, não, essa palavra não é para mim. Não, isso não pode ser verdade. Isso deve ser um engano. Essa palavra deve ser um engano. Como que isso pode ser verdade se a gente está vivendo a melhor época da nossa vida? Como que Deus pode estar falando isso realmente se nós somos pessoas tão prósperas? Olha só o tanto de bênçãos que nós temos, porque eles associavam bênçãos eles associavam ali bens materiais à aprovação divina. Porque eles estavam vivendo uma época boa, uma época de prosperidade ali, um certo momento bom, eles duvidaram da palavra, eles falaram que não eram para eles. Porque quando a palavra vem para a gente tem dificuldade de enxergar. A gente tem dificuldade de aceitar uma palavra, porque quando a gente vem na igreja, quando a gente vai em um lugar, a gente quer ouvir uma palavra de conforto. Mas muitas vezes Deus ele não vem com a palavra de conforto, ele vem com a palavra de confronto. Porque é a palavra que você precisa no momento. Deus ele não quer te confortar nesse momento, ele quer te confrontar. Ele quer confrontar as suas escolhas. Porque as nossas escolhas são coisas que nós decidimos. Deus ele dá opções para a gente, ele dá o caminho. Ele dá oportunidades, ele mostra o caminho, ele dá a direção, mas quem faz a escolha do caminho que a gente vai seguir somos nós. Então nós temos que estar atentos às nossas escolhas. E depois de Amós falar para eles tudo isso, a palavra, e eles começaram a rejeitar Amós. Amós começou a passar ali por uma retaliação no seu ministério. Então ele começou a ser rejeitado, a galera começou a não gostar mais dele, a tratar ele de forma mal, a criar uma certa rejeição mesmo. Mas Amós, mesmo assim, ele permaneceu. Amós, em nenhum momento, ele duvidou da palavra. Em nenhum momento, Amós duvidou de Deus. Amós, ele permaneceu e disse que foi Deus que mandou ele dar aquela palavra. E aí tem um versículo ali em Amós 3:4, não precisa abrir, que fala assim: será que o leão ruge na floresta, sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna, se não tiver pegado nada? Então, repetindo o começo da palavra ali, será que o leão ruge na floresta, sem ter achado algum animal para caçar? E assim, esse versículo, ele fala que Deus ele não age aleatoriamente. Deus ele nunca vai agir aleatoriamente, tudo tem um propósito. Ele fala ali que todas as coisas têm um propósito, às vezes você não entende o porquê que você está passando por isso no meio do teu processo. Às vezes você olha para a situação e você não consegue entender o porquê isso está acontecendo. Você não consegue entender o porquê isso aconteceu, mas todas as coisas elas têm um propósito.
Esse versículo, ele fala ali, Deus usa Amós como porta-voz e fala esse versículo para o povo para mostrar que Deus ele não se engana. E no versículo seguinte, um pouquinho mais para frente, em Amós 4:6, diz assim, Deus ele fala assim, eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome. Mas mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Eu não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não, e nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, antes do juízo, Deus ele tentou repetidas vezes trazer o povo para perto. Nessa parte, mostra, ali no final de todas as coisas que Deus fala, ele fala assim mesmo vocês não voltaram para mim. Então, a gente vê aqui um Deus justo. A gente vê um Deus justo, sim, mas a gente vê um Deus de amor. A gente vê um Deus que ele escolhe você quando ninguém mais escolhe. A gente vê um Deus que ele acredita em você quando ninguém mais acredita. Por mais que o povo estivesse pecando, por mais que o povo estivesse errando, que estivesse sendo idólatra, escolhendo o erro todos os dias, Deus não desistiu deles. Deus ele continuou insistindo para trazer eles para perto. E não pelo que eles faziam, não pelo que eles eram. Deus ele queria trazer eles para perto porque ele queria curar eles. Deus ele queria trazer eles para perto porque ele queria cuidar, ele queria dar amor. Por mais que aquelas pessoas não escolhessem ele escolheu aquelas pessoas. Então, ele continuou ali, muitas vezes, Deus ele vai ter que te lançar no fogo para você abrir os olhos para a verdade. E foi isso que Deus fez com o povo. Ele teve que lançar o povo no fogo para que eles pudessem abrir os olhos para o que está acontecendo na frente deles. Porque muitas vezes o inimigo ele cega você. O inimigo ele vai cegar os seus olhos para que você não veja o que está acontecendo. Para que você não tenha clareza, para que você não tenha direcionamento nas suas escolhas, nas suas atitudes. Então Deus ele lança assim no fogo, mas ele não lança para você se queimar. Ele lança para você aprender, para você acordar, para você começar a ter clareza nas suas decisões. É um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus que nos escolhe, independente do que a gente tenha feito, do que a gente faz, do que a gente já pensou em fazer, independente do que a gente pensa sobre nós mesmos. Independente se a gente olha para dentro e só vê coisa ruim, se a gente olha para dentro e só vê podridão, Deus ele te escolhe mesmo assim, porque ele conhece a parte mais linda do teu coração. Ele conhece a parte mais genuína do teu coração. E ele olha você como ninguém olha, porque ele vê o melhor em você. Ele consegue tirar o melhor de você, ele tira a melhor parte. Ele te olha e ele te acha linda. Ele te olha e ele te acha lindo, ele te acha uma princesa. Porque ele é um Deus de amor, porque ele é um Deus de misericórdia. E um pouquinho mais à frente, Amós 5:4, diz assim, o Senhor diz isso ao povo de Israel, voltem para mim, a fim de que tenham vida. Um Deus justo, mas um Pai amoroso. No versículo seguinte, o Senhor, ele repete, ele reforça. Voltem para o Senhor e vocês viverão. E muita gente pode olhar esse versículo de forma literal. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Volte para mim e você terá vida. Pode pensar assim, mas eu tenho vida sem o Senhor. Eu vivo sem o Senhor. Mas eu tenho vida vivendo um meio termo com Deus. Mas eu tenho vida vivendo um período de frieza com Deus. Eu tenho vida não escolhendo o caminho de Deus. Mas será que você está vivendo mesmo ou você está sobrevivendo? Será que isso é vida? Porque quando a gente tem Deus, quando a gente tem o amor de Deus no nosso coração, a gente não tem um vazio. Mas quando a gente não tem a presença, quando a gente não escolhe Deus, a gente tem um vazio. Uma pessoa que ela escolhe não caminhar com Deus, que ela escolhe não ter a presença de Deus, ela está vazia. E uma pessoa vazia, ela não vive, ela sobrevive. E se a gente olhar em volta, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós vamos ver muitas pessoas que estão mortas por dentro. Se a gente olhar em volta, a gente vai ver muita gente que não está vivendo, que está sobrevivendo. E essas pessoas, elas morreram espiritualmente. Elas continuam fazendo as coisas delas, elas continuam vivendo no automático, mas elas estão vazias. Elas estão machucadas, elas estão feridas.
E Deus, ele quer falar com alguma pessoa aqui que está vazia. Alguma pessoa que ela precisa de algo. E ela não sabe o que ela precisa, mas esse algo é a presença de Deus. Esse algo é Jesus. Esse algo é a presença do Senhor. É o amor dele que preenche o nosso coração e direciona a nossa vida. Você já esteve morto espiritualmente alguma vez na sua vida? Você conhece alguém que já esteve morto espiritualmente alguma vez na sua vida? Você já teve algum familiar que esteve morto alguma vez na sua vida? Espiritualmente? Porque eu já tive na minha família uma pessoa que esteve morta espiritualmente. E foi algo que me machucou muito durante um período da minha vida. Foi algo que criou em mim cicatrizes muito profundas e que eu levei por muito tempo. Porque às vezes a gente não entende por que uma pessoa que deveria nos dar amor nos dá desprezo. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa que deveria nos escolher não escolhe. Às vezes a gente não entende porque a gente não teve algo que era o básico, que é o amor. E muitas vezes a gente acaba levando essas cicatrizes por muito tempo com a gente. E isso vai nos machucando toda vez que a gente pensa. Isso vai nos machucando todos os dias. E isso afeta o nosso coração. Isso machuca o nosso coração. Independente da fase da vida que a gente está. Isso é uma coisa que nos deixa afligidos, nos deixa frustrados. Mas Deus, ele mostrou para mim que durante muito tempo eu quis o amor dessa pessoa. Durante muito tempo eu quis a atenção dessa pessoa e eu não entendia. Eu não entendia o porquê essa pessoa ela me tratava mal. Eu não entendi o porquê essa pessoa ela não tinha nenhum afeto por mim. Eu não entendi o porquê ela não poderia me dar amor. Mas uma pessoa vazia, ela não tem nada para dar. Uma pessoa vazia, ela não consegue dar amor. Porque as pessoas, elas dão o que elas recebem. Depois de muito tempo, Deus, ele falou para mim que essa pessoa, ela deu o que ela recebeu. Como que uma pessoa pode dar amor se ela nunca recebeu amor? Como uma pessoa ela pode dar amor se ela não conhece o amor? E muitas vezes a gente não entende, mas Deus, ele vem com respostas no nosso coração. E às vezes a gente quer ajuda, às vezes a gente quer atenção de uma pessoa que precisa de ajuda. E por muitos anos da minha vida eu tentei ajudar essa pessoa. E eu tentei muito ajudar essa pessoa, eu tentei de todo o meu coração ajudar essa pessoa. E às vezes você está tentando ajudar uma pessoa, você está tentando do teu coração e você está tentando carregar o fardo dela. Você está tentando lutar a luta dela. E o fardo dela está pesado e você está começando a tropeçar, você está começando a engatilhar, está ralando o seu joelho, está se machucando, mas você está se machucando porque essa luta não é sua. Essa batalha ela não é sua. Por mais que a gente ame a pessoa, por mais que a gente possa chorar, a gente possa se espernear, mas não vai ser pelas nossas mãos. Vai ser pelas mãos de Deus. Não vai ser no tempo que a gente quer. Vai ser no tempo de Deus. Não vai ser agora porque a gente ama aquela pessoa e a gente quer que ela tenha vida agora. Vai ser no tempo que Deus reviver ela. E essa batalha, ela não é nossa. Essa luta é da pessoa. Esse processo não é nosso. Esse processo é da pessoa. E eu sei que é muito difícil isso, porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que a gente ama muito afundada. É muito difícil a gente ver uma pessoa que a gente ama muito na escuridão. E eu sei que isso dói. E Deus, ele manda você olhar para dentro. Olhar para dentro e falar assim, por que está doendo? O que dói? Deus, ele fala que a gente tem que identificar uma raiz para poder cortar ela. Como que a gente vai cortar uma raiz de dor se você não identifica? Como que você vai cortar uma dor se você não sabe por que dói? E a gente não tem esse costume. A gente não para e olha para dentro. A gente vive a vida tão no automático que quando uma coisa dói, a gente chora, a gente escolhe o desânimo, a gente escolhe ficar sozinho no quarto, a gente escolhe a solidão. Mas a gente nunca escolhe parar e olhar para dentro e perguntar por que isso está doendo e enfrentar essa dor. E depois de muitos anos que eu carreguei essa dor comigo,
Eu olhei para dentro e eu falei assim, por que isso dói tanto? Por que isso me machuca tanto? Isso já passou. Isso está lá atrás, é algo do passado. O passado não me define mais. E eu entendi que doía tanto porque eu queria ter sido escolhida por essa pessoa. Eu entendi que doía tanto porque eu carregava uma ferida de rejeição. Porque eu carregava uma ferida de abandono. Porque por mais que eu tivesse me esforçado muito e dado o meu melhor, eu entendia que aquela pessoa, ela tinha escolhido não me amar. Eu entendia que eu não era digna do amor de ninguém, porque se eu me esforcei tanto para ter o amor de alguém e eu não consegui, eu não seria digna do amor de ninguém. E muitas vezes as nossas feridas, elas influenciam a forma como a gente se vê por muito tempo. Muitas vezes as nossas feridas, as dores que a gente carrega, elas influenciam os nossos pensamentos e as nossas decisões. Porque em um momento da minha vida, essa dor, ela virou raiva. Essa dor, ela virou raiva e eu pensava assim, se essa pessoa tivesse me olhado, eu não teria passado por isso. Se essa pessoa tivesse apenas me olhado uma vez, escolhido me olhar, eu não teria passado por aquilo. Mas esse era o meu processo. E quando eu olhei para dentro, eu entendi o porquê doía. Doía porque eu carregava comigo essa ferida de rejeição que essa pessoa acabou causando em mim. Doía porque eu carregava comigo uma imagem errada sobre mim mesma. Porque quando eu olhava para dentro, eu vi uma menina rejeitada, eu vi uma menina que não era digna de amor, que não merecia amor. Eu vi uma menina que ela fez de tudo. E mesmo assim ela não foi escolhida. Eu vi uma menina que ela foi abandonada, mas isso era uma mentira. Isso era uma mentira que Satanás colocou na minha cabeça e pode colocar na tua. Porque ele deixa essa mentira frutificar no teu coração. Porque você não olha para dentro para arrancar essa raiz. E porque ele sabe que isso vai influenciar muita coisa. Porque quando você se vê dessa forma, você não tem confiança. Quando você se vê dessa forma, você não consegue amar quando você não se ama. Você não consegue transbordar amor quando você não transborda amor no teu coração por você mesma. E o inimigo, ele faz isso. Ele traz mentiras para o nosso coração. Ele traz mentiras para a nossa mente, porque ele é um mentiroso. Porque ele é enganoso. E Deus falou para mim, isso é mentira. Você não foi abandonada. Isso é mentira. Você não foi rejeitada. Isso é mentira. Você foi escolhida sim. Você foi escolhida todos os dias por mim. Eu te escolho todos os dias. Isso é mentira. Você é linda por dentro. Eu tinha uma visão de mim que eu era quebrada. Às vezes você tem uma visão de você, você olha para dentro e você fala, eu sou toda quebrada. Eu não tenho conserto, eu sou toda machucada. Como alguém vai querer uma pessoa machucada? Como que eu vou ser uma pessoa vista, usada, se eu sou machucada? Mas Deus, ele cura os nossos machucados. O inimigo, ele traz na nossa cabeça que a gente não pode ser curado. O inimigo, ele mente, ele traz essa mentira que essas feridas, elas ficarão abertas para sempre. Ele traz essa mentira que você é quebrada e é impossível que te conserte, mas isso é uma mentira. E quando eu olhei para dentro, Deus, ele falou para mim assim, isso é uma mentira, porque as pessoas dão o que elas recebem. Aquele momento que a pessoa estava morta espiritualmente não era sobre mim. Ela não escolheu não me dar amor, ela não tinha amor. Ela não escolheu me rejeitar, ela estava vazia. Ela precisava de ajuda, mas não da minha ajuda. Ela precisava passar por um processo. E quando a gente olha para dentro, para identificar essa dor, não é fácil. Eu não vou dizer que você vai parar e você vai olhar para dentro e vai encarar essa dor super tranquila e vai ser algo leve, porque não é. Se eu falar que vai ser fácil, é mentira. Porque quando a gente tem que encarar uma dor profunda do nosso coração, não é fácil, mas a gente tem que ser corajoso. Porque senão essa dor, ela vai afetar você para o restante da tua vida. Você vai deixar que uma dor do passado, que é algo que já aconteceu, defina o teu presente. Você vai deixar que algo que aconteceu com você defina quem você é. Você vai deixar que Satanás plante essa semente e que ela frutifique e vire uma floresta dentro de você, até que esse vazio te consuma e você não aguente mais. Porque isso é uma decisão tua, você tem que decidir olhar para essa dor e cortar ela. E quando a gente decide olhar para essa dor, enfrentar ela, quando você para
Pergunta para Deus assim, Deus, por que dói? Por que isso está doendo? Eu não fui curada. Deus, por que isso está aqui? Por que isso me incomoda todos os dias? E você sabe que isso é uma dor que você está levando, você sabe que isso, você se identifica com isso quando é algo que você lembra e dói. Quando é algo que você não gosta de lembrar, quando é algo que você evita lembrar porque você sabe que dói. Mas Deus, ele não quer que você carregue, ele não quer que você leve essas dores com você. Deus, ele quer que você seja uma pessoa nova nele, uma pessoa que ande leve. Ele quer que você seja uma pessoa curada, uma pessoa transformada. E no momento que você lembrar dessa dor, no momento que você olhar para essa dor, vai doer. No momento que você voltar, você vai ter que voltar para aquele momento. Você vai ter que lembrar daquele momento que doeu, que tanto te machucou. Mas Deus, ele não faz isso para te machucar mais. Deus, ele faz isso para te curar. Porque eu tive que voltar uma última vez. Uma última vez eu tive que parar, olhar para dentro e voltar para aquele momento em que eu não queria voltar. Eu tive que lembrar de coisas que eu não queria lembrar. Mas isso Deus fez para me curar. Porque ele precisava que eu voltasse naquele lugar para que eu entendesse o que aconteceu. Ele precisava me explicar. Ele precisava me dar um direcionamento, me dar uma clareza sobre aquilo. Não para me machucar, para me curar. E Deus, ele trabalha no nosso coração em momentos de angústia. A gente não consegue identificar, mas Deus, ele está trabalhando nesse momento de angústia. Ele está trabalhando para te transformar na mulher de caráter que ele quer que você seja. Deus, ele está trabalhando para te transformar no homem de caráter que ele quer que você seja. E Deus, ele vai curar as suas feridas. Deus, ele vai curar as suas cicatrizes. Não são pessoas. Não são pessoas que vão curar suas cicatrizes, é Deus. E Deus, ele não vai só curar as suas cicatrizes. Ele vai fazer nascer flores das suas feridas. Deus, ele vai fazer nascer flores das suas cicatrizes. Eu entendi que Deus, ele me curou para curar. Eu fui curada para curar. Quando eu fui curada por Deus, eu fiquei tão impressionada com aquele amor que foi algo surreal, assim. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que Deus conseguiu curar aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que você conseguiu me tirar daquele lugar. Porque quando a gente é curada é assim. A gente olha e fala, nossa, olha o que eu passei, mas eu tô bem, Deus me curou. Deus me salvou. Deus me tirou de lá. Eu achei que eu não ia aguentar, eu achei que eu não ia conseguir dar mais um passo, mas eu não dei um passo, eu andei o caminho inteiro e eu cheguei no final. E eu fiquei realmente muito impressionada com esse amor de Deus. Eu fiquei muito impressionada com essa transformação que Deus fez na minha vida. Porque muitos aqui não me conhecem, não conhecem o meu passado, mas eu sou uma pessoa totalmente nova. Quem me conhece, olha para mim e não me reconhece mais porque Deus me transformou. Porque Deus transformou a minha história e transformou a minha vida. E eu vi aquelas pessoas sendo usadas por Deus, né? Sabe aquelas pessoas que elas vão lá, Deus fala alguma coisa para elas, elas vão lá e falam para a pessoa, nem sabe o que a pessoa tá passando. E aí passa uma mensagem de Deus, é algo extraordinário. Eu falei, Deus, eu quero isso. Eu quero que o Senhor me use dessa forma. Deus, eu quero ser usada como vaso, não por mim, mas pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me use para falar com pessoas. Eu quero que o Senhor me use para anunciar a sua mensagem, para transbordar o seu amor. Eu quero que o Senhor me use para exaltar a sua glória. Porque eu fui curada para curar. E eu falei assim, Deus, o Senhor me abençoou, então eu vou abençoar. O Senhor me curou, então eu quero que o Senhor me use para curar como instrumento nas suas mãos. Eu quero que o Senhor me use como vaso. E eu posso dizer que as minhas cicatrizes hoje, elas não doem mais. As minhas cicatrizes hoje, elas são usadas para influenciar as pessoas. Elas são usadas para mostrar para as pessoas que ainda há esperança. Elas são usadas para mostrar para as pessoas que a gente vai cair no caminho sim. Não vai ser um caminho fácil, você vai cair. Mas Deus, ele vai te levantar em todas elas. As cicatrizes, elas servem para mostrar que não é porque a gente chegou na promessa, que o processo ele não teve machucados, que o processo não te cortou.
mas que Deus estava lá para te curar todas as vezes que você foi machucado. As cicatrizes, elas representam esperança, mas elas também representam amor. E as cicatrizes, elas falam sobre um amor que a gente não conhece e um amor que a gente não consegue medir. O processo, ele fala sobre um momento em que Deus está te preparando, um momento que Deus está te forjando para algo. É um momento de ensino, é um momento de crescimento, é um momento de amadurecimento, desenvolvimento. E a cura, ela fala sobre o amor de Deus e sobre a esperança. E o amor de Deus, ele nos é dado livremente. Ele nos escolhe todos os dias. E Deus, ele me direcionou nessa pregação para contar algumas coisas da minha vida, por mais que eu não quisesse contar. Mas porque Ele queria me mostrar que o que eu passei foi para fortificar outras pessoas também. E que essas cicatrizes, elas representam um amor que é um amor que ele não olha para a gente como a gente olha. Essas cicatrizes, elas representam um amor tão profundo que é um amor que ele não desiste de você. Por mais que Deus ele mande você ir por aqui, você seja teimoso. Por mais que você faça escolhas erradas. Por mais que Deus fique em silêncio com você. Ele não está ausente, ele continua ali. E ele insiste em você porque ele não desiste de você. Todas as pessoas podem desistir de você. Todas as pessoas podem desistir de você. Porque o nosso coração ele não pode estar em pessoas. Pessoas são frustrantes, pessoas erram. O nosso coração ele tem que estar em Deus. Porque Deus ele oferece um amor perfeito. Deus ele vem sobre nós com uma paternidade perfeita. E isso é algo que nos impressiona porque a gente nunca viu. A forma que Deus trata as nossas feridas, a forma que Deus trata o nosso coração é algo que a gente nunca viu. E assim como no processo a gente não entende o que está acontecendo, quando Deus ele cura, a gente não entende também. Porque é tanto amor que a gente transborda. É tanto amor que você não sabe o que fazer com tanto amor. E Deus ele vem com esse amor hoje sobre a sua vida. Deus ele quer mostrar para você que existirão processos. Todo mundo vai passar por processos. Os processos são necessários para chegar na promessa. E que você vai cair sim, vai doer sim. Mas ele vai estar ali com você. Porque ele é um pai presente. Muitas vezes, quando a gente não teve uma paternidade, é muito difícil da gente entender o que é ter um pai presente. É muito difícil a gente entender o que é ter um pai. Como é conversar com um pai. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele vai ensinando a gente com os detalhes. Ele chega na gente e ele mostra o caminho. Ele chega na gente quando a gente está triste, quando a gente está passando por um processo. E ele nos abraça. Deus, ele nunca vai te dar uma batalha que você não seja capaz de vencer. Se você tiver isso na tua cabeça, nos momentos de luta, você vai ser fortificado, você vai ser renovado por Deus. Quando você estiver passando por um momento tão difícil que você acha que você não vai conseguir mais, lembra disso. Se você não for levar nada dessa pregação, lembra disso. Deus, ele nunca vai te dar uma batalha que você não seja capaz de vencer. Você tem que ser preparado antes de ser usado. Você tem que passar pelo processo antes de chegar na promessa. E o nosso Deus é um Deus de processos, mas ele é um Deus de esperança, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de cura. Ele é um Deus presente, ele é um Pai presente. Eu peço que vocês se levantem agora. Coloca a mão no seu coração. Pai, queremos agradecer primeiramente por essa palavra, Pai. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, pelo teu amor, que é um amor que nós não entendemos. Mas ele é um amor que nos resgata. Ele é um amor que nos salva. Obrigado, Pai, pela tua paternidade perfeita.
Obrigado, Pai, por não desistir da gente, Pai. Obrigado por me escolher todos os dias. Obrigado por estar ali presente nos dias mais difíceis, Pai. Obrigado por não ser ausente. Obrigado, Pai, por me ensinar no seu silêncio. Obrigado, Pai, por você estar me desenvolvendo nos processos. Obrigado por estar me fortalecendo, Pai, nesse processo. Eu não entendo, mas eu sei que é necessário, porque eu confio nas promessas do Senhor. Porque eu sigo um Deus de propósitos, Pai. Porque eu sigo um Deus que não faz nada aleatoriamente. Me ajuda a confiar em Ti, Jesus, porque o Senhor sabe o que me espera no futuro e deixa a minha alma aliviada. E eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não foi machucada. Pai, venha nos ajudando nesse processo, Pai. Venha nos ajudando quando tivermos que passar pelo deserto, Pai. Que seja uma batalha vencida, Pai, com o Senhor, Pai. Que todas as vezes que a gente cair, o Senhor venha com seu amor nos levantando, Pai. Porque nós aprendemos com o seu amor, mesmo que às vezes pela dor. E o Senhor não nos deixou morrer. Em nenhum momento o Senhor nos deixou morrer. E o Senhor diz, não vai dar para desistir, porque você chegou até aqui. Venham todos aqui à frente. Todo mundo passa por um processo, alguma vez na vida. Você pode ter passado por um processo que você não conseguiu sair de lá, que você ainda está preso naquele lugar. Mas Deus hoje Ele vai te libertar desse lugar, porque esse lugar não te define. Esse lugar não define você, não define o teu presente nem o teu futuro. Então Deus Ele vai te curar, Ele vai te tirar desse lugar hoje. Você pode estar passando por um processo muito difícil. Mas Deus diz que você vai entender. Talvez não agora, mas você vai entender. E Deus Ele vai te fortificar nesse processo. Deus Ele vai te fortalecer porque Ele está te preparando para algo maior. E você não vai entender, mas você vai ser obediente. Você vai ser obediente à voz de Deus e tudo que Ele mandar você vai obedecer. Deus dá sustento e força para você. Que eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra alegria. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. Eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Me fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. Deus, nós oramos agora por corações, Pai, por corações que estão sedentos pela Tua presença. Deus, nós oramos agora por corações vazios. Nós oramos por pessoas que não estão vivendo mais, que estão sobrevivendo. Deus, essas pessoas, elas precisam de você, Pai. Essas pessoas, elas precisam de clareza. Deus, essas pessoas precisam de um direcionamento seu, Pai. Deus, vem com direcionamento sobre elas, Pai. Pai, nós oramos por pessoas que se sentem mortas espiritualmente, pois nessa noite o Senhor vai renovar o coração delas. Nós oramos por pessoas que estão sentindo uma dor e não sabem lidar com essa dor, porque essa noite o Senhor vai mostrar como ela vai lidar. Essa noite a pessoa vai olhar para dentro e o Senhor vai mostrar onde está a raiz e essa raiz vai ser cortada em nome de Jesus. O Senhor vai vir com provisão. Se você precisa de uma oração, se você se identificou, ergue sua mão que a gente estará orando por você. Alguém vai estar orando por você.
Deus, ele não te trouxe essa noite à toa. Deus, ele não faz nada à toa. Deus é um Deus de propósito, que não erra. Você foi escolhido para estar aqui, assim como ele te escolhe todos os dias. Que estejamos atentos à voz de Deus. Que estejamos atentos à palavra de Deus, ao direcionamento de Deus. Que o Senhor possa guiar nossas escolhas. Que o Senhor possa guiar os nossos caminhos. Para que não seja pela nossa razão. Para que não seja pela nossa vontade. Mas que seja pela dele. Que possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Que possamos ser obedientes. E o Senhor tem mais uma mensagem para vocês essa noite. Que estejamos atentos à voz dele. Preste atenção. Coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração e fala assim: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, hoje e todos os dias da minha vida. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego os meus caminhos, as minhas decisões, as minhas vontades, as minhas escolhas na tua mão. Pode agir, Jesus, eu entrego tudo para você. Jesus, assim como você me escolheu, hoje eu te escolho. Hoje eu te escolho e eu entrego a minha vida para você e eu te reconheço. Hoje eu te reconheço como meu Salvador, Jesus. Hoje eu te reconheço de novo como meu Salvador e eu vou reconhecer todos os dias. Porque o teu amor me salvou, porque o teu amor me resgatou. E sem você eu sou nada, Jesus. Sem você eu sou nada.
Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares. Deus, ele já falou o que ele tinha que falar hoje, hein? Amém.